Muita gente me entregando atividade errada. Se eu olhar aqui na atividade, ó, o que que ela tá falando, ó? Mas é pesquisa, alguma coisa assim, não? É uma pesquisa, até longa, é uma pesquisa até longa, mas olha o que que ela fala aqui, ó, no final, ó. Desenvolva uma apresentação com todas as etapas solicitadas aqui, ó. Então você tem que classificar as ameaças cibernéticas, descrevendo pelo menos três das que foram abordadas lá no material, Keylogger, Trojan, Bolt, né? E respondendo essas perguntas de cada uma delas. Analisar pelo menos vulnerabilidades e impactos dessas três ameaças foram escolhidas, respondendo essas perguntas. Como prevenir esses tipos de ataques? Usar a IA na, na busca das respostas para achar também casos reais, estatísticas e ferramentas de segurança para combater, né, esses três problemas que você identificou. Até aí tudo bem. Aí tem gente que não está colocando a referência, mas o mais importante, qual que é o critério de avaliação aqui, ó? É a pesquisa, a profundidade da análise, a criatividade. Criatividade do quê? Da apresentação digital. Tá bem claro aqui, ó. Apresentação digital. Então tem aluno que está colocando arquivo do Word, PDF, só texto. Então, o que que é uma apresentação? Uma apresentação são textos curtos com imagens, como se você fosse apresentar uma aula, apresentar um trabalho, apresentar é, fisicamente aquele assunto abordado. Então, aqui a gente vai ter um tema, classificação das ameaças cibernéticas. Aí você vai escolher três desses itens aqui e vai analisar eles aqui, ó. Vulnerabilidade, como prevenir e o uso da IA para recomendar ferramentas de segurança. Pesquisar casos também que aconteceram, né? Exemplos reais. E os alunos não estão fazendo dessa forma. Eles estão colocando a atividade sem apresentação. Tem uns que nem no Word faz, só coloca como resposta lá de texto. E não era nem para, assim, no meu ponto de vista, não era nem para mim aceitar a atividade. Aí só que eu tirei ponto, tá? Então, quem não fez ainda, aproveita. E se alguém quiser for assistir essa gravação, quiser corrigir a atividade que fez e fazer uma apresentação, como ainda a agenda vai ficar aberta até segunda-feira, é só me mandar um correio tech que eu abro a atividade, você anexa lá novamente e eu corrijo a apresentação e posso melhorar a nota, certo? É, então, a gente já viu na aula passada sobre questão de segurança, que a gente só consegue ali verificar
algum problema no computador quando ele costuma ficar lento, quando ele apresenta alguma lentidão. Até aí a gente vai, como diz aquele ditado, pau na máquina. Mas não é bem assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque vivemos num ecossistema cheio de pragas virtuais. Então, dentro delas, a gente tem os worms, boots, spyware, cavalos de Troia, ransomware e também outros tipos de ataques, que usam diferentes tipos de ação e propagação, né? Ô, Ricardo, você quer fazer o seguinte? A gente vai conversando aqui, aí eu já vou. Você vai participando da aula aqui junto comigo e já fica na avaliação, tá? Ou você vai querer fazer o trabalho? Vou tentar fazer de todo modo, professor, mas estamos aí. Vamos participar aí. Tá. É, eu perguntei porque aí eu já ia te perguntando aqui, você já ia me respondendo aqui, já dava certo também. A gente costuma, eu gosto muito de trabalhar com debate quando os alunos entram, sabe? Mas tá difícil. É, às vezes a pessoa não consegue, né? Qual do horário, sei lá. Não sei, 60 alunos, só você que entra toda vez, então. É, tinha, acho que o Eu João, né? Entrava também, né? tinha mais dois que entravam aí, né, de vez em quando. 60 não, 120 porque eu mando o mesmo link para Para duas duas turmas. turmas. É. Então, o que que começou primeiro? O vírus. E o vírus, ele tem uma particularidade. Qual que é a particularidade dele? Ele não se propaga sozinho. Então, ele depende da ação do usuário, de executar o arquivo infectado para que o computador ele venha a apresentar algum problema. Então, a gente pode dizer que o vírus ele foi lá nos primórdios do pendrive, do cartão de memória, do disquete, época em que a internet não tinha uma alta velocidade ou até mesmo não existia a internet ainda. Os tipos mais comuns de vírus são os vírus de macro, de script, são recebidos por anexos de e-mail, né? Tem aqueles scriptzinhos lá do quando você executa, ele manda seu computador desligar. Ele é programado até mesmo em comandos do shell, né? Box, shell do CMD, desculpa. E quando executado, ele faz pequenos danos ali no seu computador, mas nada muito grave, né? Agora, já para um patamar mais tecnológico, nós temos o Worm, que é considerado um verme do tipo malware, que ele já tem a capacidade de se propagar sozinho em uma rede, através da multiplicação na rede de computadores, não dependendo da ação do usuário. Como que ele faz isso? Explorando vulnerabilidades nos sistemas. Causa muito transtorno? Sim, porque ele vai consumir muito recurso de rede, processamento de CPU, memória do computador, e como ele vai estar processando grandes dados
de informação na rede, a rede da empresa ela pode cair. Vou citar um exemplo para vocês real. Se eu já falei esse exemplo, você me desculpa, vocês me desculpam, mas eu vou. É que às vezes a cabeça da gente, se acaba repetindo o assunto, né? Mas eu já falei, Ricardo, que eu trabalhei no hospital aqui da cidade. Não me recordo não, professor. Bom, se você não recorda, então provavelmente eu não falei. E se falei, vou falar de novo. Então, quando eu iniciei minha carreira lá de tecnologia da informação, aí cerca de 14 anos atrás, eu cuidava de uma rede de cerca de 200 computadores. Então foi naquela época em que surgiram as redes sem fio, e aí a gente começou a espalhar computador para o hospital inteiro. E aí o que que aconteceu? A gente cresceu demais ali a rede, sem controle, né? Sem controlar o pendrive, os DVDs que usavam, né? Então as pessoas chegavam lá com um pendrive de música, colocava lá no computador, tocava, baixava da internet. E numa dessas aí a gente pegou um, um worm. Resultado, infectou toda a rede e parou toda a rede de computadores. E naquela época, não se tinha, pelo menos eu era muito novo na área, então eu não tinha tanto conhecimento sobre worm. Eu conhecia vírus, mas o encapetado do worm eu não tinha tanto conhecimento. Então o que que a gente fazia? A gente tinha lá um kit de programas, né, que a gente passava, antivírus, passava um programinha que a gente chama de ComboFix. Se o ComboFix não resolver, você pode formatar. Era isso que a gente brincava lá na TI. E de fato, o único jeito de tirar ele era formatando. Não tinha que resolver. Só que o que acontecia? Você acabava de formatar o computador, colocava na rede, ele pegava de novo. Então chegou um momento que eu tive que desligar toda a rede e formatar os 200 computadores. E a solução encontrada foi, então, né, instalar um firewall e um antivírus, que a gente viu que tem aqui na apostila Internet Security, né, da Kaspersky. Então a gente pagou lá R$ 35 na época, se eu não me engano, por computador. Então gastamos lá cerca de R$ 6.000 e foi o que deu jeito na rede. Olha só. Tá? Então, para vocês verem o que que um worm faz. Ele simplesmente parou a rede do hospital. Não conseguia fazer nada. Você Professor, já uma teve vez eu, algum caso desse já, ô Ricardo? não que eu conheça, mas uma vez eu assisti uma palestra sobre segurança em rede de computadores, e aí o cara falou que é preciso ter uma política de segurança bastante séria, e ele falou que o elo mais fraco da rede de computadores é quando, por exemplo, você pega lá, sei lá, um roteador qualquer e instala num ponto de rede. Ele falou assim, aquele é o ponto mais fraco, é por onde o cara vai entrar com alguma coisa ali para poder infectar a rede. Sim, sim.
Ainda mais hoje, né? Porque naquela época, o que que acontecia? Naquela época as pessoas não tinham celular com qualidade para conectar no Wi-Fi e rodar a internet com velocidade, né? 14 anos atrás, os celulares eram muito antigos, né? Então, assim, naquela época, no meu caso, realmente eu tinha um problema lá muito sério das pessoas usarem pendrives ou usarem aqueles sites para baixar música. Eu não me recordo agora o nome do site, mas tinha um site lá na época que baixava muita música. E aquilo, junto com a música, vinha porrada de vírus, né? Então, após o computador ele estar infectado, né, o worm ele identifica os computadores alvos e replica na rede. Também temos um muito importante aqui, muito utilizado para ataques em massa, que visam atingir servidores ou instituições privadas ou governamentais para retirá-las de serviço, que é os chamados bootnets. Então, um ataque boot, ele é um programa de computador que pode ser controlado à distância e também tem um mecanismo de infecção semelhante ao do worm. Quando um computador boot ele é infectado, ele é chamado de zumbi, né? Igual aqueles filmes de zumbi, porque ele pode ser controlado remotamente sem que o seu utilizador tenha conhecimento disso. E aí ele cria então uma grande rede chamada bootnets, que são usados então para derrubar servidores, né? Muitos ataques vêm ocorrendo nesse sentido. Esse elo que você falou, o elo mais fraco aí, que seria, né, a rede sem fio, é porque se você colocar lá um roteadorzinho lá para todo mundo acessar, né, e não colocar nenhum firewall, nada ali no meio, você vai estar abrindo a sua rede, né? Porque aí você não vai estar, você controla os computadores da empresa, você controla, mas se você abrir uma conexão para a internet vinculada com a sua rede, com sua intranet para um celular, você vai estar colocando o vírus de celular ali dentro tranquilamente, né? Por isso que é um elo mais fraco. Você consegue enxergar isso, Ricardo? Sim, professor. Sobre esse negócio de putnet, eu acho que tem a ver com aqueles ataques que eles chamam de DDS, né? Isso é o DNS, sei lá, aqueles. Você dispara DDoS. vários. DDoS, esse mesmo. Você Hum, dispara várias chamadas para o site e o site cai, não é isso? Isso, exatamente. Vai ser o assunto da próxima agenda. Também temos aqui os spywares, né, que são programas espiões. Esses aqui, eles são utilizados para coletar dados e passar informações para terceiros. A gente pode dividir eles aqui em três partes, né? Keyloggers, que são usados para capturar dados que são digitados nas teclas ali do seu computador. Então você foi lá, digitou o seu Internet Bank e a senha, ele gravou e passou para um terceiro. Também temos os screen loggers, né, que ele pega e captura os dados da tela do seu computador, consegue então também pegar ali seu usuário e senha de e-mail,
de outras coisas. E também temos os adwares, que são apresentações de anúncios de propagandas aí de programas que muitas vezes falam que são programas gratuitos e quando você permite a instalação dele no seu computador, essas propagandas e esses anúncios geram um retorno financeiro para a pessoa ali que tem o software, né? Então eu desenvolvi um software, eu não cobro por ele, distribuo ele gratuitamente, mas junto dele vem anúncios, né? E aí você instala e eu recebo por esses anúncios estarem aparecendo ali no software. Mas por que que ele pode ser considerado como uma ameaça? Porque como ele é gratuito e ele permite essa entrada de propagandas ali sem o seu consentimento, porque você não está permitindo aquilo. Então fica difícil de você saber o que que ele está escondendo, o que está por trás é, dessas propagandas. Sem contar também que muitas vezes para você desinstalar ele, você vai lá no iniciar painel de controle do seu computador e você não acha ele. Já aconteceu isso com você, Ricardo? Honesto, não, professor. Na verdade, assim, eu tenho computador no serviço com Windows, né? E por conta dessas políticas de segurança, a gente não tem acesso ao administrador. Então, não dá para instalar programa, não dá para desinstalar, enfim. Só que em casa eu não uso Linux. E aí, acho que Ah, muito do que você está tranquilo. falando aí, a gente fica meio tranquilo, você entende? É, porque você sabe por que que o Linux é tão tranquilo? Ah, eu imagino que é porque você tem que dar permissão para os programas rodarem, né? Não, Não? tem uma grande explicação para isso. É, eu, em dado momento, pensava, né, que é porque o Linux deve ser mais seguro, tudo mais robusto. É, acredito também que seja, mas o grande X da questão é quantos por cento da população dos usuários usam o Linux e quantos por cento usam o Windows? É isso eu acredito, sim. Porque, assim, se eu fosse fazer um vírus, eu não ia perder tempo com uma porcentagem menor, né? Exatamente, porque o objetivo hoje do vírus é ganhar dinheiro, né? É trazer perdas financeiras. Então, para que vai desenvolver lá um vírus para um sistema operacional que 1% da população, 5% da população usa, né? Agora, o negócio que me interessa no Linux é que para você rodar um programa como executável, você tem que dar permissão. Se você não der permissão, ele não roda. Então, isso Também, aí ajuda muito. exatamente. Agora, sobre É, eu tenho até uma dica boa, sabe? aham, Tem um site que vende um serviço de DNS que chama NextDNS. Mestre, você instala isso aí no seu celular, por exemplo, acabou propaganda, acabou tudo. Impressionante. Next DNS. O que ele faz? Ele tem lá, obviamente, uma lista uma lista negra, né? Então, tudo que é Aham, propaganda, tudo, bloqueia tudo. Tudo que você imaginar. Então, você pode pegar, pode fazer o teste, mestre. Tu vai gostar. Next DNS. DNS. Tá. Eu vou fazer o Você entra no teste depois. site, ele explica como é que instala. Na verdade, você não instala nada. Você vai lá no Android, por exemplo, configura, você muda o seu DNS para esse site, acabou a propaganda. Impressionante. Legal.
Então, eu já tive alguns problemas com esses adwares aqui, mas foi, por exemplo, eu fui instalar programa, aquela mania de next, 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 finish. Aí agora, não sei se você já viu, tem uns programas que você vem e ele vem com um negocinho pequenininho assim, ó. Deseja instalar junto o antivírus tal, ou não sei o que, blá, 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 blá. Isso mesmo. Aí, se você não vê, você não lê, ele vai embora. E depois, para você achar para desinstalar aquilo lá, não tem painel de controle, não tem lugar nenhum. Aí você tem que ficar indo em registro do Windows. Eu já tive até que restaurar meu Windows para conseguir voltar. Agora aqui fala uma coisa importante, né? Então, tem gente que não acredita nos algoritmos aí de coleta de dados, né? Então, aqui ele fala para você fazer uma experiência simples de ir até um site de compras, pesquisar um produto, ver as características de alguns modelos e depois, em outra hora, você navegar novamente, você vai ver que estarão exibindo anúncios de produtos que você procurou. Isso aconteceu muito comigo essa semana. Precisava comprar um celular para minha esposa, né? Pesquisei no computador, pesquisei no computador. Como o computador tá logado com a minha conta do Gmail, e eu usei o Google, o buscador do Google, começou a aparecer no meu celular. Só aquele celular daquela marca que eu estava pesquisando. E até no joguinho que eu jogo, eu gosto de jogar bastante jogo de truco, ele aparecia lá também, a propaganda do jogo. Mestre, quando instalar esse negócio que eu falei, vai sumir a propaganda do truco, hein? Rapaz, olha que beleza então. Porque para sumir tem que pagar. Eu vou até anotar aqui, peraí. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Eu já esqueci, não sei o que O DNS. site é nextdns.io. Certo. É isso aí. Bom, pra gente finalizar aqui então, né? Temos que tomar cuidado também com o que armazenamos, né? A questão de cookies, que são aqueles itens, por exemplo, usuários sem que a gente preenche. Então é bom a gente estar sempre limpando o histórico de navegação. Não deixar salvo quando a gente entra no e-mail, né? Fazer deslogar, não deixar logado. E também não podemos esquecer do famoso cavalo de Troia, né? São programas mal intencionados que eles entram no nosso computador, né? Que executam funções para a qual foram desenvolvidos, porém realizam por trás funções fraudulentas, agindo então como vírus, worms, boots e outros. Então você foi lá, instalou um, um antivírus que não é muito famoso, você achou num site lá qualquer, pode ser que você colocou um worm, um cavalo de Troia, né? Com um worm por trás dele, que está ali passando informações para terceiros, né? É importante a gente evitar abrir spams, sempre abrir e-mails que a gente sabe que são verdadeiros, que são confiáveis. Nunca ir na curiosidade lá e clicar, né?
E aí, por último, aqui a gente tem um ransomware, que é um malware que ele torna o computador inacessível. E para que você, através de uma criptografia, né? E aí a pessoa que lançou, que infectou o seu computador, ele vai então ali cobrar uma quantia em criptomoeda para liberar o seu computador. Normalmente você vai pagar e ele não vai liberar, vai pedir mais dinheiro. Então, por isso, para evitar, por exemplo, um ransomware que eu considero que é o mais pesado, né? Sempre ter uma cópia de segurança dos dados da sua empresa. Sempre. Importante também nunca instalar extensões nos navegadores que não sejam de lojas oficiais dos desenvolvedores do browser. Ah, eu gosto de editar a imagem aqui dentro do não sei o que, tal, então eu vou instalar ali uma extensão. Essa extensão, ela está aqui associada com o meu navegador? Se não tiver, se você clicar aqui, não for uma dessas extensões do desenvolvedor, né, que são reconhecidos pelo desenvolvedor, você deve cair fora. Então, a melhor forma de evitar tudo isso é a prevenção. Então, vamos lá. Invista em comportamentos preventivos. Caso tenha dúvidas da autenticidade de uma mensagem, confirme o remetente antes de abrir qualquer link ou arquivo. Tenha sempre um bom antivírus, um firewall. Mantenha os seus programas atualizados. Evite usar programas piratas, né? Utilize senhas de acesso complexas. Então, evite colocar o nome, nome de parente, nome do animal, data de nascimento. Use letras minúsculas, maiúsculas, com caracteres especiais, com no mínimo 8 caracteres. De 3 em 3 meses, troque essas senhas. Utilize senhas diferentes para diferentes tipos de serviços. Não compartilhe informações pessoais, né? Então, não coloque na rede social onde você mora, não coloque o seu telefone, nem seus hábitos. Por quê? A gente está falando aqui de proteção de ataques virtuais, mas você pode também sofrer até mesmo um golpe, embora não está aqui falando, né? Você pode ter o golpe do sequestro. Então você fica postando lá uma vida de ostentação na rede social e os bandidos estão lá vendo. Aí eles já sabem que de manhã você vai na academia, que de tarde sua esposa, não sei lá, vai no Pilates, que a sua filha vai sozinha para não sei na onde. E aí é a hora, né? Sempre utilize sites de compras conhecidos da internet, ou seja, desconfie de sites em que o preço está muito baixo para não cair em site clonado. Não utilize o armazenamento automático de senhas. Não esqueça de sair do sistema. Cuidado com crianças, né? Para que crianças não assistam, não vejam coisas indevidas.
Faça backup dos dados regularmente e tenha, então, bom senso. Ricardo, alguma dúvida, alguma pergunta, uma contribuição a mais? Não dúvida não, mas sobre esse negócio de compartilhar dados, eu vi um negócio muito interessante esses dias aí. Existem aqueles sites Ah, que você converte PDF para alguma coisa e tal. sim, Aí as empresas falam que é melhor você usar um aplicativo já próprio do sistema operacional, porque pode ser que você esteja passando informações suas para uma pessoa desconhecida por meio desses sites de conversão, entende? olha, pode ser, Claro que deve não ter duvido, sites idôneos, mas deve ter inidôneos também. não duvido não, porque você tá colocando o seu documento ali. Quem pode te garantir que o chat GPT e o DeepSeek também não tá fazendo a mesma coisa? Porque a gente agora você consegue anexar documentos dentro deles lá Pois é, para eles analisarem, né? quando lançaram o ChatGPT, eu vi numa notícia que a Amazon proibiu os programadores dela usarem o chat GPT por conta de estar compartilhando o segredo da empresa, né? Então, e como eles usam aprendizagem de máquina, né? Ele pode aprender os códigos da Amazon ali. Então tem que tomar cuidado mesmo. Bom, eu sobre essa parte de exportar dados para PDF, eu só uso coisa de aula mesmo, então eu pego às vezes um conteúdo aqui, outro ali, e fica mais fácil de transmitir, aí eu uso, né? Então aí não vai me gerar muito problema, não. Mas é um ponto interessante mesmo aí que você falou. Mais alguma coisa, Ricardo? Acho que tá tudo certo, senhor. Acho que terminou hoje aí, não? Então tá certo. Vamos descansar um pouco, jantar, né, e dormir. Tá certo, senhor. Obrigado. Uma boa noite para Amanhã ti. tem mais. Boa noite. Tchau, tchau.